Acabou por quê? Mais um encontro de casais, uma palestra especial direcionada para os casais da igreja, Dia da Redenção e casais simpatizantes desse ministério. Hoje temos a honra de receber o pastor Paulo Quintino, que é pastor e também psicólogo, para tratar desse importante tema a respeito da crise no casamento. Vamos degustar esta palavra que vai ser altamente inspiradora para todos nós. Deus que abençoe a todos. Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com toda a igreja do Senhor Jesus, Igreja da Redenção, pastor Assis, sua esposa Sandra, pastores, anjos dessa igreja e a toda a liderança, todo o ministério de família. Quem os saúda aqui é Paulo Quintino, pastor pela graça de Deus e também terapeuta de família. Somos amigos e companheiros de ministério e estamos aqui para compartilhar um tema que nos foi oferecido: por que os casais se separam? Separou por quê? Por que separou? Né? Vamos pensar um pouquinho nessa frase, por que os casais se separam? Será que foi esta a orientação e foi este o plano de quem inventou o casamento? Eu acredito que não. Vamos, nos próximos minutos, compartilhar um pouquinho sobre alguns pontos bem importantes sobre essa temática. Por que separou? Separou por quê? A palavra de Deus no livro de Gênesis, e nós teríamos que começar com o manual, né? O manual sagrado é a Bíblia que nós temos, é a nossa orientação de fé, de ética e de prática.
E por que não dizer também do casamento? A palavra de Deus no livro de Gênesis diz que Deus criou o casamento. Deus formou o homem, à sua imagem e semelhança os criou. E este homem, Deus deu a ele uma mulher. Deus disse, não é bom que você fique sozinho. Lhe darei uma mulher. E quero que vocês cresçam, se multipliquem e dominem sobre todas as coisas na face da terra. Dentro desse versículo do capítulo de Gênesis 1 e Gênesis 2, nós queremos aqui pontuar algumas verdades bastante lógicas, bastante claras, mas que vale a pena, no início da nossa explanação, relembrarmos quem é Deus. Deus é o autor do casamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Disseram eles, façamos o homem à nossa imagem. E eles mesmos disseram, não é bom que o homem permaneça sozinho. Então faremos uma companheira. Então Deus é o autor do casamento, Deus na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, quando completa a sua obra e olha para o jardim, ele vê que faltava alguma coisa. Então Deus tinha criado um jardim, tinha criado um ambiente favorável, mas nesse ambiente tinha todos os animais, todas as plantas, peixes, aves, parecia que estava tudo muito perfeito. Mas disse o Criador, falta alguma coisa, falta alguém, falta a coroa da criação. Então Deus cria o homem e coloca onde? No jardim. Então essa primeira parte dessa explanação, Deus é o autor do homem e da mulher, Deus coloca este casal num jardim, em um ambiente muito favorável para que homem e mulher pudessem cumprir com a missão, cumprir com o objetivo que lhes tinha sido dado pelo próprio Criador. Deus disse, eu quero me expressar na face da terra, quero expressar a minha glória, expressar o meu poder, quero me manifestar na humanidade através de vocês. Quero que vocês cresçam, se multipliquem, cuidem de todas as coisas e eu quero ter comunhão com vocês. Então a palavra do Senhor diz que Deus descia todas as tardes para ter comunhão com a sua criação, homem e mulher. Que lindo imaginar em um jardim um casal feliz, abençoado, próspero, saudável e ainda tendo comunhão com o Criador. Pode-se imaginar algo melhor ou algo mais sugestivo do que isso? Então Deus cria o homem e a mulher, deixa-os no ambiente de jardim e se compromete a estar com eles todas as ocasiões. Certa vez, quando Deus se aproxima para estar em comunhão com Adão e Eva, com este casal lindo e maravilhoso, diz a palavra de Deus que Deus não encontra Adão e Eva, Deus não encontra o casal para ter comunhão. Onde estavam o primeiro casal? Onde estava aquela família criada pelo Criador, segundo a sua imagem, colocada no jardim, com tudo que precisava? A palavra de Deus diz que eles haviam fugido da presença de Deus. Fugido. Exatamente essa é a palavra. Acharam que podiam se esconder e percebem que estavam nus, percebem que estavam agora com um sentimento de culpa muito grande e um julgava a culpa para o outro e não sabia o que fazer, igual criança mimada, né? Quando faz coisa errada, corre, fazer biquinho e se esconder. O Criador sai atrás deles. É interessante colocarmos isso no início dessa palavra, que Deus cria o homem e coloca em um jardim, dá a eles total liberdade, total condições de viverem. Eles fogem, eles optam em não servir a Deus, mas Deus não os abandona. Deus vai ao encontro deles e começa a procurá-los. Eu imagino, né? Aquele pai que sabe onde está o filho escondido atrás do sofá e assim mesmo sai procurando. Meu filho, onde é que está você? E Deus diz assim também, né? Deus pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? E lá estava escondido atrás de uma árvore, né? Com as folhas de figueira colocadas no seu ventre, por causa da nudez, estavam lá escondidos. E Deus chama Adão e Eva para compartilhar com eles uma nova oportunidade. E aqui quero inicialmente já registrar isso. Não importa onde você esteja no seu casamento,
Lembre-se que Deus te criou para estar em um estado de jardim, em um ambiente favorável, em um ambiente de comunhão com Ele. Mas se por alguma razão você tem fugido, se por alguma razão nós temos nos esquecido deste plano inicial, a palavra do Senhor diz que mesmo que nós nos escondamos, para onde nos ausentaremos da face de Deus? Para onde podemos fugir da presença de Deus? Então Deus sempre estará com os braços abertos, com as suas mãos prontas para buscar. Eis que estou à porta e bato. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa a situação do seu casamento, Deus está à procura de você para te trazer novamente ao estado de jardim. Não desista, creia no Senhor e deixe que Ele fale ao seu coração através desta noite, dessa palavra que nós estamos inicialmente trazendo aos nossos corações. Por que os casais separam? Talvez uma primeira resposta, porque esquecem da presença de Deus. Esquecem do lugar que Deus nos colocou. E nós podemos sim buscar, em nome de Jesus, este lugar de repouso, de segurança e de prosperidade, porque esta é a vontade do Senhor. O casamento tem passado por muitas mudanças no decorrer dos tempos. Inicialmente, o casal chamado casal tradicional era um casal, segundo um sociólogo saraceno, diz assim que o casamento, naquela época, tradicionalmente falando, o casamento tinha por objetivo perpetuar a espécie. Então, o grande objetivo, segundo os escritores da época, e isso lá nos séculos 17, 16, né, era perpetuar a espécie. O casamento, de acordo com o Éden, cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos, né, multiplicar a espécie. Esse era o grande objetivo. Então, o casamento deveria ser entre homem e mulher, né, o casamento devia ser monogâmico, era para ter uma mulher só e não muitas outras, não é? Uma já é suficiente. E assim diz a palavra do Senhor que também o casamento era uma concepção religiosa e civil. Tá? Também naquela época nós sabemos que os pais eram os grandes e únicos responsáveis pelo casamento. Tá? Cabia aos pais o direito sobre os filhos de dizer com quem eles iriam se casar. Então o casamento tradicional, talvez no original, né, bem lá no passado, ficou marcado por essas questões. Né? Homem e mulher, casamento até que a morte os separasse, era para perpetuar a espécie, mas caberia aos pais escolher para a filha ou para o filho quem deveria ser o seu companheiro. Não existia exatamente amor, afeto, namoro, paixão, flerte, não tinha essa oportunidade, porque os pais, por causa da cultura, ou por causa da religião, ou até mesmo, especialmente, diríamos nós, por causa de questões econômicas, eles escolhiam os seus parceiros. E os pais, então, se uniam e decidiam, olha, o meu filho vai casar-se com a sua filha, tudo bem? Ah, sim, não, minha filha é um bom partido. Né? E as terras eram compartilhadas, a religião era a mesma, a cultura também fazia muito sentido para eles. Então eles estavam fazendo casamentos, não tanto pela liberdade entre moça e moço, né? Homem e mulher não tinham essa liberdade de se auto-escolherem ou de escolherem seus companheiros, mas cabia aos pais ou aos responsáveis, às vezes na falta dos pais, eram os tios, né? Ou as pessoas responsáveis, é que faziam essa escolha pelos filhos. E os filhos precisavam, então, às vezes, véspera do casamento, se conhecer. Né? Temos registrado na Bíblia alguns que, inclusive, se conheciam na noite de núpcias, não é? E assim por diante. Não havia espaço para conhecimento anterior ao casamento. Somente depois da cerimônia realizada, das festas realizadas, tudo consumado, todos os acertos feitos, é que o casal iria se conhecer, não somente fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Ok? Então, o primeiro casamento que nós temos é um casamento que nós chamamos de casamento tradicional, um casamento muito antigo, um casamento que permeou todo o início da história cristã, onde a igreja detinha esse poder tão grande, até para determinar o casamento e dizia o que era certo ou errado para as pessoas. Ok?
Logo após essa fase do casamento tradicional, nós temos uma outra fase de casamento, onde nós podemos chamar de casamentos modernos. Casamentos aí do século XIX, final de XVIII, XIX, né? Casamentos mais modernos, entrando no século XX. Né? Nós temos vários autores, tem um autor chamado Prado, 2016, fala sobre as múltiplas fases da infidelidade. Ele diz assim que monogâmico é para toda a vida, deixa de ser o alvo. Né? O casamento monogâmico para toda a vida deixa de ser alvo. Se o casamento tradicional era para toda a vida, no casamento moderno, essa frase, este objetivo, esta meta de ter um casamento monogâmico com uma só pessoa e até que a morte os separe, ele já é questionado. Né? Ele já não precisa ser até que a morte os separe. Por quê? Porque a história nos conta que até o início do século XX, a vida humana, né, a expectativa de vida das pessoas era em torno de 40 anos. Imagine vocês as pessoas vivendo em média 40 anos. Hoje nós estamos aí no século XXI, né, e não se imagina alguém vivendo até os 40 anos. Né? Muitos até dizem que a vida começa após os 40. Né? Eu, como estou com os meus 60, né, essa semana eu fiz 61. Né? Então, estou aqui, né, pela graça de Deus. Então, a expectativa de vida do século XX para cá aumentou muito. E se a pessoa vivia até os 40 anos, então o casamento era até que a morte os separasse. Né? Porque se a pessoa casava lá pelos 18, 20, né, ou aos 15, mas vivia-se até os 40, então era um tempo suficiente, vamos dizer assim, um tempo razoável para se viver juntos e se suportarem. Mas pensa agora as pessoas começando a viver 50 anos, 60, 70 anos de vida. Né? E hoje se vive 80 anos aí tranquilamente. Né? Se você vive aí uma expectativa hoje de 80 anos, o seu casamento vai levar 40 anos, 50 anos, 60 anos se você casar aos 20. Pensa bem, pastores, pensa bem, queridos, 60 anos casados, será que é possível? Até que a morte os separe? E eu sempre gosto de lembrar, né? E é morte natural, né? Não é morte matada, não é morte promovida, não é? Então nós precisamos viver até que a morte nos separe juntos, mas os tempos mudaram. Então por que os casais separam? Separou por quê? Porque separou. Né? Muitas pessoas não conseguem viver esse tempo todo. Muitas pessoas percebem que é muito tempo para estar junto. E nós vamos ver logo em seguida depois algumas causas de separação, né? Vamos ver motivos que levam as pessoas a separarem, mas aqui já fica um segundo motivo. Se o primeiro motivo foi pessoas esquecerem o plano de Deus, pessoas fugirem da aliança com Deus, esquecerem do jardim, aqui as pessoas estão percebendo que a qualidade de vida que lhes é oferecida pelo próprio Criador, ou seja, uma bênção de poder viver mais e melhor, agora passa a ser um empecilho. As pessoas não conseguem conviver tanto tempo umas com as outras, porque é muito tempo. Né? É muito tempo para ficar com a mesma pessoa. É perda de tempo. Eu vou buscar uma outra parceira, vou buscar uma outra pessoa para estar comigo. Né? É muito tempo. A expectativa de vida é muito grande e eu estou cansado. Uma outra coisa que aconteceu nesse século moderno, né, foi a aprovação do divórcio. Lembro-me quando era criança que para uma mulher ser divorciada ou desquitada, né, e especialmente se falava da mulher só, né, o homem não se falava, não é? Que sociedade machista. Mas uma pessoa desquitada ou separada era uma vergonha. Né? Mas o século XX, especialmente metade do século XX adiante, até chegarmos no XXI, esse divórcio foi cada vez mais normalizado, né? Tornou-se cada vez mais comum e as pessoas não tinham mais tanta vergonha de separar-se. As pessoas não tinham mais vergonha de se assumirem em uma separação diante das famílias, diante da sociedade, né? E também diante da própria igreja. A igreja relutou e talvez o último reduto onde foi muito resistente essa questão do divórcio foi a igreja. Mas hoje nós temos que dizer que até a igreja tornou-se flexível. Né? Até a igreja hoje tolera e muito as separações e os divórcios. E temos muitas pessoas nas próprias igrejas evangélicas que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento. O que houve? Separou por quê?
Por que separou? Né? Esquecemos do plano inicial de Deus, esquecemos de viver no jardim, esquecemos de que a expectativa de vida, a vida em abundância, a prosperidade e a riqueza não eram para que nós nos separássemos, mas que nós vivêssemos ainda melhor uns com os outros? O que será que tem acontecido com os nossos casais que, a não ser quando busca-se uma outra orientação, optam ligeiramente, na primeira dificuldade, optam por essa saída, né? Hoje a separação parece ser uma saída, uma solução para muita gente. E no passado não era assim, né? Casais modernos, onde aceitam livremente o divórcio, aceitam que não precisamos mais ficar até que a morte nos separe. É muito chato, né? Cansa demais, né? Fica muito monótono. Precisamos de aventuras, precisamos inventar coisas novas, e por que não fazer? A emancipação feminina, também no século XX, trouxe uma grande corrida das mulheres para o trabalho secular. As mulheres começaram a estudar mais, né? Isso foi uma bênção, né? Porque as mulheres não estudavam tanto. Não precisava, para que estudar? Não vai trabalhar, vai ser sustentada pelo marido, vai criar filhos, né? E o mundo moderno trouxe essa novidade. O mundo moderno mostrou para os casais de que a mulher tem direitos iguais. A mulher não precisa ficar sendo serva, sendo empregada, sendo simplesmente aquela serviçal da casa, sem estudos, sem trabalho, sem uma expressão social, sem desenvolver-se intelectualmente, profissionalmente, socialmente, politicamente e assim por diante. Hoje nós vemos a mulher envolvida em todas as áreas da sociedade, né? Que bom ver as mulheres trabalhando, servindo, sendo donas de casa, mas também sendo profissionais, sendo executivas, diretoras e assim por diante. Então nós temos os dois lados aí, né? Temos uma faca de dois gumes, né? O lado bom de ver a mulher emancipada, saindo da casa, saindo da dependência total do homem, mas uma mulher que toma um outro lugar na sociedade, e eu diria assim, com muito respeito e com muito cuidado até, quase que vai ao outro extremo, né? Sai de um extremo de ser totalmente subserviente, né? Uma pessoa passiva, submissa, totalmente guardada debaixo das leis da casa e dos filhos, sem direitos praticamente nenhum, a não ser procriar e cuidar da casa, e cuidar do marido, né? Então sai desse extremo, e isso estava errado, para um outro extremo de uma mulher que quase não para em casa. Uma mulher que trabalha o dia todo fora de casa, à noite tem que cuidar da casa também, os filhos já ficaram na babá, ficaram na escola integral, ficaram com os familiares, né? Uma mulher que se submete hoje a tantas coisas, às vezes até tão agressivas à feminilidade da mulher, justamente para provar que ela pode também fazer coisas como homem, né? Então, desnecessário isso. São os extremos, né? Ou uma coisa ou outra. E essa é a jogada do inimigo das nossas famílias e das nossas vidas, né? Deus quer nos dar equilíbrio. Então, voltar-se para o jardim e buscar de Deus, do Criador, qual é a orientação para o casamento, eu posso receber respostas que vão me ajudar a não ter a separação como uma opção. Separou por quê? Por que você separou? Esqueceu do jardim? Esqueceu dos primeiros mandamentos que Deus deixou a você como família? Esqueceu que você tem mais qualidade de vida, tem mais liberdade, tem mais estudo, tem mais conhecimento, mas é para viver ainda melhor e não para separar. É para viver melhor, é para conquistar o mesmo homem, a mesma mulher todos os dias e não ser aquele que conquista sempre uma outra pessoa, né? No século moderno também nós vemos que a sexualidade também passa a ter um novo significado para as pessoas. Se desde o início a vida sexual dos casais era para procriação e a mulher passou décadas, centenas de anos sem prazer, sendo simplesmente utilizada como um meio de procriação, né? Sendo alguém totalmente passiva na cama, alguém totalmente passiva aos caprichos e cuidados do homem, o século XX trouxe para a mulher especialmente uma concepção diferente do que é a sexualidade. A sexualidade também é para se curtir com prazer. A sexualidade do homem e da mulher são com a mesma intensidade, né?
tem funções um pouquinho diferentes, cada um vê um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. É sim, ser utilizado para a procriação, mas também trazer prazer ao homem e à mulher. E a vida sexual, então, torna-se uma grande novidade para os casais do século XX para frente, tá? Porque as pessoas começam agora a buscar de todo que é jeito esse prazer. Eu não quero mais só simplesmente ser obrigada a fazer sexo com você. Não quero simplesmente ir para a cama para a gente poder ter mais um filho. Eu quero ter prazer com você, meu velho. Né? Quero ter prazer com você, minha velha. Quero ter prazer com você, meu marido, meu amor, minha vida, meu amante, no sentido bom da palavra. Né? Quero ser seu amante, quero amar você. Né? Então aqui amante no sentido positivo da palavra. Né? Às vezes nós usamos essas expressões só no sentido pejorativo. Né? Mas ter a esposa como a sua amante, ter o marido como o seu amante verdadeiro, com quem você fantasia a sua vida sexual, com quem você sonha, com quem você pode passar a mão, pode abraçar, pode transar e assim por diante. Então a vida sexual dos casais em pleno século XX é que foi descoberta, é que foi trazida essa nova forma de ver que o casal poderia também curtir a vida a dois, prazer. Né? Goza a tua vida de casado com a mulher da tua mocidade, diz a palavra do Senhor. O livro de Cantares é maravilhoso quando nós podemos pensar em vida física, né? Podemos curtir, podemos acariciar o seio, acariciar a nuca, acariciar o ventre, acariciar nosso corpo, ter um tempo de experiência e de ministração. Eu gosto dessa palavra. Né? Um tempo de ministração sexual física, um para com o outro, romanticamente falando. Né? Às vezes nós não conseguimos ser tão românticos. Às vezes nós não conseguimos olhar para o nosso corpo e desejar e se deixar ser desejado, né? Ter fantasia com o corpo um do outro. E às vezes preferimos ter fantasia com o corpo do próximo, né? Com o corpo da próxima, com o corpo daquele que não é nosso. E a palavra do Senhor diz que é para nós não cobiçarmos nada do outro. Mas devemos sim nos deliciar nas delícias do amor um com o outro, marido e mulher. Então o casal moderno, ele passa por essa mudança muito grande. Né? Se o casal tradicional lá atrás, a vida sexual era só para procriação, se era até que a morte os separasse, viviam só 40 anos, né? A mulher não tinha nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de valorização. Agora, no século moderno, a mulher tem uma valorização muito grande, ela sai para a rua, né? Ela corta seu cabelo, ela exige seus direitos, ela vai para a rua. Né? E essa mulher, então, ela é empoderada, essa mulher, então, ela se torna uma mulher emancipada e, com isso, ela começa a ter argumentos, começa a ter situações onde ela confronta o próprio marido, onde naquelas dificuldades que até então não dava nem para conversar, a mulher não falava, a mulher obedecia, agora a mulher começa a falar, a mulher tem direitos, a mulher está trabalhando, a mulher tem seu dinheiro em mãos, a mulher tem também a sua liberdade e a mulher tem o seu reconhecimento. Então, com certeza, um forte motivo por que separou. Separou por quê? A emancipação, os direitos iguais, a liberdade que eu tenho hoje de optar por ficar com você ou não. Né? Isso não era para ser visto dessa forma, mas se antigamente a mulher não se separava porque não tinha para onde ir, agora a mulher pode separar, entre aspas, né? Porque ela tem para onde ir. Se antes a mulher não podia separar porque ela tinha que ser obediente e cuidar dos filhos a vida toda, agora ela não precisa mais também. Porque ela bota o filho na creche, ela sozinha ela faz o divórcio, ela pode se casar de novo. Há uma liberdade muito maior e isso facilitou as separações no mundo moderno. Bom, se nós já falamos do mundo antigo, né, tradicional, do mundo moderno, estamos aí no século XX, o que falar do século XXI? O que nos espera esse século? O que está acontecendo com o século XXI, onde nós vemos os divórcios e novas concepções de famílias, né? Novos modelos de família o tempo todo aparecendo. Né? O que está acontecendo nos dias de hoje? Quais são as grandes diferenças do mundo moderno para o mundo pós-moderno? Tem um autor bem conceituado e que fala bastante a respeito do mundo pós-moderno, ele chama Bauman. Bauman tem um livro escrito em 2004, onde fala sobre as relações flexíveis ou o amor líquido.
Ele chama os relacionamentos flexíveis, descartáveis, né? Um relacionamento líquido, um relacionamento onde você não... O nome já diz, é líquido, não é sólido mais, né? Não é mais tão rígido, né? Não é mais tão exigente. Ele agora ele é mais brando, é mais flexível, né? Você não precisa ficar casado até que a morte o separe. Você pode separar antes, né? Você não precisa forçar a barra num relacionamento. Ah, são 50 anos, são 30 anos. Não dá, né? Então, relacionamentos descartáveis. E Bauman fala muito sobre isso quando ele diz assim, verdades e valores absolutos dão lugar à flexibilização e à desconstrução generalizada e instaurada. Então você se desconstrói de tudo que é jeito. E hoje em dia as pessoas estão desconstruindo tudo aquilo que é absoluto, né? O século XXI é marcado por esse relativismo sem freios, onde nada de absoluto mais permanece, né? E nós às vezes lutamos com a verdade absoluta e chamamos Deus de nossa verdade absoluta e os princípios de Deus são verdades absolutas, mas até quando? Até quando nós, como igreja, perseveraremos nessa questão? Até quando nós, como casais e como orientadores de casamentos, ainda nos mantemos firmes nesses valores, nessas regras, nessas normas, nesses critérios, nesses princípios absolutos de que a morte é a única que pode nos separar? Que estamos casados por ordem e orientação de Deus. E Deus nos colocou onde? No jardim, para vivermos como? Em comunhão com Ele. Se fugirmos, Ele vai ao nosso encontro, vai nos buscar, para que nós estejamos juntos com Ele, vivendo uma vida comum, uma vida onde nós podemos pedir a Ele, Senhor, tem misericórdia, não estou conseguindo, derrama graça sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Século XXI, marcado então por relacionamentos descartáveis, relações flexíveis e voláteis, né? Definição do amor até que a morte nos separe está totalmente fora de moda, né? Então, romanticamente, falar que uma definição de amor é até que a morte nos separe, ah, querido, eu te amo e vou te amar para todo sempre, né? Sempre quando? Sempre até quando? Então, parece-me que nesse século, também como uma das razões por que separou por quê, é que os relacionamentos hoje são voláteis, são descartáveis. A nossa geração do século XXI tem sido marcada por relacionamentos onde, como diz um outro autor chamado Caligares, 2001, A Paixão pelo Novo Casamento, ele diz assim que o casal torna-se descartável, como uma esferográfica ou um isqueiro. Quando não funciona mais, joga-se fora. Que triste, né? Que triste essa frase do Caligares, né? Tornar-se descartável como uma caneta esferográfica, um isqueiro. Não funciona mais, joga fora. Joga fora e faz o quê? Compra outro, pega outro, tá? Hoje, relacionar-se, ficar com mais alguém, é tão simples, né? Separa hoje, sai no primeiro final de semana, vai para a igreja, ou vai para uma festa, ou vai para uma ocasião de amigos, um site, um grupo de amigos, e hoje está tão comum isso. Separa numa semana, na outra você já está junto com outro alguém. E não precisa casar assim tão definitivo, não é até que a morte os separe, o conceito já foi mudado, né? Então, são relacionamentos descartáveis, são relacionamentos flexíveis. Eu me separei e eu não quero um outro relacionamento tão justo, tão apertado. Eu já me separei por causa disso. Então, uma nova relação para mim passa também a ser uma opção descartável. Eu não preciso me envolver tanto com a outra pessoa. Um relacionamento, por um final de semana ou por uma semana, está bom, está de bom tamanho, né? Hoje, os casamentos podem ser feitos por contrato, né? E o contrato, nós lembramos, né, que contrato é por um tempo determinado, né? Ele é um tempo determinado, ele tem condições, né? Se não der, eu quebro o contrato e assim por diante. E a palavra de Deus diz que o nosso casamento não é por contrato. Nós, quando casamos, devemos fazer uma aliança, assim como Deus fez a aliança conosco, né? Então, o jardim do Éden, né, o autor do casamento, a comunhão com esse autor nos reporta a esses valores, né? De que mesmo que o mundo pós-moderno está do jeito que está, mas quando nós queremos resolver a situação dos nossos casamentos e ter respostas, por que separou por quê, buscar diante de Deus mesmo, Senhor, então qual é a saída para o meu casamento?
O que eu tenho feito pela minha relação? Como é que eu tenho visto a minha relação? Será que eu também tenho aceito de que as relações são superficiais, são levianas? Será que já mudei de conceito também e as relações são descartáveis? Se não funciona mais, joga fora? Onde está o carinho, o respeito? Onde está a perseverança? Onde está o amor? Onde está? Onde está? Que Deus nos ajude, queridos, a imaginar a resposta de Deus a essas nossas perguntas e não aceitarmos esse jogo do que se não dá mais, se não funciona, jogue fora. Ok? Eu quero agora, nessa segunda e última parte da fala, então, me dedicar um pouquinho mais quais são as causas das separações. Vimos aqui algumas, né? Falei sobre a origem da família, né? Que Deus criou, que Deus deixou então as suas regras, né? As suas ordens de comando, né? Mas o mundo também mudou, do casamento tradicional, casamento moderno, pós-moderno. Mas o que nós podemos ainda fechar, né? Que outras causas, o que está causando de fato a separação, além desses que nós já vimos até agora? Você conhece pessoas separadas? Nós temos aí dezenas, né? Dezenas e poderia dizer centenas de casais a cada dia, seja no meio da televisão, na mídia, né? No meio social, no nosso meio familiar e, infelizmente, né? Com tanta vergonha eu também tenho que dizer, no meio religioso, né? Dentro da igreja também nós temos tantos casais separados, né? Quantos casais? Olha, se você parar um pouquinho e fizer algumas contas rápidas, você vai facilmente colocar 20, 30 casais de seu conhecimento que nos últimos anos estão separados. Casais com 10 anos de casados, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 anos de casado, com 6 meses, com 1 mês, com 1 semana. Os critérios para a separação são os mais absurdos e as pessoas, sem constrangimento, simplesmente optam pela separação. A separação é como se fosse hoje um direito adquirido e uma opção, né? Diante da dificuldade, separe. Né? Diante da necessidade, separe. Diante da infidelidade, separe. Diante da falta de dinheiro, separe. Diante da pandemia, separe. Quantos casais nesses dias de pandemia não conseguem viver juntos? O índice de divórcios pelos cartórios e online é assustador durante este ano de pandemia. Então, a opção de separação é algo hoje tremendo e muito facilitado. Casamentos frágeis não se enfrentam mais às dificuldades. O mais fácil é a separação e inicia-se uma outra relação, né? Então, que Deus nos ajude a não cairmos nessa. Causas de separação. Vamos pontuar aqui algumas. Desgaste. 37% das pessoas que se separam dizem: estou em um desgaste muito grande da minha relação. Não dá nem para discutir, né? Não dá nem para fazer uma DR aqui, né? É um desgaste muito grande, uma insatisfação, um tédio, monótono. Está uma rotina esse meu casamento, né? Já ouviram isso? Estava aqui assustado com esse índice aqui. 37% das pessoas que se separam, a causa não foi dinheiro, não foi sexo, não foi religião, né? Não foi uma tragédia, uma doença. Eles chamam aqui de insatisfação. Estou insatisfeito. Há um desgaste, eu não tenho mais ânimo nenhum, não tenho atração, não tenho motivação para manter-me casado com esta parceira ou com este parceiro. Outra razão de separação, controle. Há um excesso de controle, e especialmente quando a mulher se emancipa, né? Antigamente era fácil para o homem controlar a situação. Controlava a mulher, filhos, empregados e o homem mandava. E hoje o homem não pode mais mandar, porque a mulher tem argumentos, os filhos têm argumentos, né? O homem tem responsabilidades iguais como a mulher. A casa não é da mulher, o trabalho não é do homem, tudo é dos dois, né? Então o homem não ajuda quando lava a louça, o homem lava a louça, né? O homem não está ajudando a mulher a cuidar da casa, o homem está cuidando da casa, porque a casa é dele também. A mulher não está ajudando o homem no salário da casa, a mulher trabalha também, né?
Então hoje o mundo pós-moderno e os casamentos modernos hoje, marido e mulher têm direitos iguais, né? Tem funções diferentes, né? Mas as responsabilidades são iguais. E nós precisamos ter convicção disso na hora de nos ajudarmos, na hora de nós percebermos qual é a minha função de fato dentro do casamento. Então, o controle, o excesso de controle, ele tira a individualidade, seja da mulher ou seja do homem. Porque assim que nós temos homens super controladores, nós temos mulheres também ultra controladoras, né? Temos pessoas aqui, ambos se especializaram nisso, né? A mulher não tem tanta força física, mas a mulher tem uma capacidade emocional, né? A mulher tem uma capacidade muito grande de controlar o homem, né? E às vezes com um olhar, né? Com um sim ou com um não, com uma negação ou com um acho de aprovação ou não, a mulher está controlando o seu homem de uma maneira perfeita, né? E às vezes o homem nem consegue perceber isso. Ou se percebe, não consegue sair dessa, né? Vida sexual não satisfatória. Os casais também têm dificuldade com a vida sexual em pleno mundo pós-moderno. As pessoas estão esquecendo de investir na relação. Parece-me que até casar ainda se pensa bastante em sensualidade, se pensa bastante em higiene, se pensa bastante em excitar um ao outro, fazer um carinho, fazer um chamego, passar a mão aqui, passar ali. Tudo isso parece que até antes de casar está todo mundo ali cheio, né, de energia, cheio de libido, né? Mas depois que casa, parece que aquilo cai numa frouxidão, cai numa normalidade, né? Ainda mais quando vem o primeiro filho, já não tem mais muita surpresa, já não se cuidam tanto, o homem não se cuida melhor, mulher também já não, e um vai deixando para o outro as coisas e faz esse sexo de vez em quando, né? Tem que fazer, né? Esses dias no consultório, uma moça nova, uma senhora nova até falou para mim assim, pois é, hoje é sexta-feira, hoje é dia que tem que dar, né? Que tem que dar. Uma mulher nova, né? 30 anos, né? Então, não é isso, não é que tem que dar, eu tenho que receber, eu tenho que ministrar, eu tenho que compartilhar, né? Então você não dá, você recebe, você compartilha, você ministra, seja homem para mulher, mulher para o homem. Então, queridos, uma grande causa de separações é a falta de uma harmonia sexual. Interessante, né? Harmonia sexual, e não é só de pessoas mais idosas, não, pessoas jovens estão perdendo-se na sua harmonia sexual e essa tem sido uma grande causa de separações também. Causas de separação, por que separou? Separou por quê? Estamos aí no finalzinho, ó, chegando no final. Falta de valorização, tá? Não se valoriza mais a mulher, não se valoriza mais o homem, simplesmente estão ali por obrigação um lado do outro, trabalhando, correndo, né? Muitas vezes a solidão toma conta, estão juntos, mas estão sozinhos, né? Solidão, depressão, estresse, né? Ansiedade, quanta coisa que às vezes os casais estão passando e passando sozinhos, apesar de estarem juntos. Crises financeiras, outras causas de separação. Pessoas que já se perderam nas finanças, né? Ignoraram o controle, ignoraram a transparência, contas separadas, né? Cartões de créditos separados, né? Nós temos que estar juntos, né? Eu sempre digo que, apesar da sua calça ter 2 ou 3 bolsos, a calça é uma só. Então, as entradas financeiras de sua casa podem ser 2, 3, mas a calça é uma só. Então, estar equilibrado financeiramente, isso vai ajudar muito a vocês também não terem motivos para separar. Ativismos e nada de investimento na relação, né? Cada um por si, cada um com o seu carro, com a sua conta, com o seu cachorro, com a sua casa, e a relação nada. De vez em quando a gente se curte, né? Então, um ativismo muito grande, uma falta de tempo de valorizar um ao outro e estar sentadinho no sofá de vez em quando, né? Falta de perdão, né? Não dá para perdoar. Eu nem preciso perdoar. Se você errou, não serve mais, joga fora. Vamos partir para frente, né? Falta de perdão. Causa de separação. Problemas de comunicação. Olha, a lista aqui é longe. A lista é grande. Problemas de comunicação. Eu falo e eu escuto. Então, é uma via de 2 mãos. Violência, machismo ainda muito forte. Muito forte. Homens, preste atenção no que eu estou falando. Violência para quê? Para que violência?
Primeiro dia não era violência, né? Era carinho, era amor, era carícia. E agora, pé do vidro, faca, tiro, grito, né? Enforcamento. Como é triste ver quantidade de mortes e de agressões que a mulher sofre nos dias de hoje, né? Muitas não estão aguentando, mesmo com a lei Maria da Penha, mesmo com os telefones anônimos, né? Mas é difícil da mulher manter-se. Só que hoje a mulher não está dependente do homem. Hoje, se a mulher tem dificuldades de enfrentar a violência, ela também trabalha, ela também tem seus recursos, também tem sua força e sai. Então, uma das causas de separação é essa, ela está emancipada. Mas mesmo que a violência venha, e é um motivo de separação, muitas já não suportam mais a violência. Muitas não suportam mais viver debaixo do seu controle, né? Funções confusas, né? Quem é que cuida das crianças, quem cuida da limpeza, quem cuida do orçamento, quem cuida da religião, quem cuida das férias. As funções estão confusas, né? Todo mundo faz o quê? Ninguém faz nada, todo mundo manda, né? Todo mundo é cabeça agora aqui em casa. Funções confusas. Qual é a sua função, qual é a sua atividade dentro do seu casamento? Separar por quê? Por que separar? Porque às vezes não sabemos como estão nossas funções mais, estão perdidas, né? Uma outra questão aqui da falta de sonhos comuns, né? O casal não está conseguindo mais ter sonho comum, cada um pensa por si. É uma individualidade tremenda e, além da individualidade, uma competição enorme entre um casal, entre um cônjuge e outro, e juntos não estão fazendo mais nada, né? Então pararam de sonhar coisas comuns, né? Causas de separação. Costa e Sense, no seu livro 2014, fala sobre a relação conjugal diante da infidelidade. Ele fala que tem 2 tipos de infidelidade. E eu queria ir fazendo o fechamento aqui já pensando nisso, né? Nós temos a infidelidade emocional, onde você começa com fantasia, com uma conversa, numa rede social, uma apreciação ao amigo, à amiga. Um dos fortes campos de infidelidade são os momentos de trabalho, né? São os ambientes de trabalho, onde admiração, onde um toque, às vezes só um beijinho, né, no rosto, né? Uma palavra, um elogio, né? Uma coisa tão simples, um presente, um reconhecimento, um elogio, né? Então, a infidelidade emocional, ela aparece primeiro, né? E ela não causa tanto dano, né? Aparentemente, porque é só emocional, é só uma atração. Achei bonito, achei linda, achei cheiroso aquele homem, né? Puxa, como presta atenção, né? Então, expressões dessa natureza são sorrateiramente recebidas em nós e por nós, e nós vamos alimentando isso na nossa vida diária. Então, também é um motivo de tomarmos cuidado. A infidelidade emocional, ou psicológica, como nós podemos falar. Essa infidelidade emocional pode se tornar física ou não. Tem pessoas que passam anos com a infidelidade puramente emocional. Uma infidelidade onde ele mantém uma fantasia ou um sonho com alguém, mas não se como é que eu vou dizer assim, não compartilha isso, não se relaciona com essa pessoa. Não estou dizendo que não seja pecado, né? Que não seja errado manter uma paixão escondida emocionalmente, mas muitos conseguem mantê-la assim só emocionalmente. Mas a grande maioria não fica só no emocional, porque ele vai para o contato físico, né? Ele vai para uma saída, para um café, um jantar, um abraço, um beijo, um carinho, e até chegar no motel, né? Ou no hotel, né? Ou no carro mesmo, né? Ou na casa de um dos parceiros, né? Hoje é tão comum que depois de um jantar as pessoas podem sair e podem curtir-se, podem transar juntas, né? Não tem problema nenhum, ok? Será que não mesmo? Então a traição, a infidelidade física, ela hoje é uma das grandes causas também das separações, né? Por que separou? Separou por quê? Porque houve infidelidade. Mas por que houve infidelidade? E eu coloquei aqui uma série de questões desde o início, né? Por que chegamos à infidelidade emocional ou física? Será que não faltou nada antes disso? O que precede a infidelidade emocional e física? Será que não é a falta de valor, falta de respeito,
de perdão, de investimento, falta de estar no jardim juntamente com Deus, falta de rever os valores que Deus tem deixado a cada um de nós. Quais são as causas reais que têm estimulado as nossas separações? Vemos pessoas hoje em nossa volta separadas, vemos a pornografia na palma da mão, o celular hoje, as redes sociais, né? Tanta oportunidade, temos estímulos, temos convites, temos desafios para que as pessoas hoje se separem, sejam infiéis e assim por diante. Então, os dias de hoje, os dias pós-modernos, são dias muito propícios para as separações, e eu quero nesse final de fala agora dizer a vocês que Deus que nós acreditamos, o Deus que é o Deus que criou o casamento, é um Deus que nunca muda. É um Deus que ontem, hoje e amanhã será o mesmo Deus. E esse Deus, queridos, é o Deus que diz em Salmo 127, se eu não construir a sua casa, é em vão o seu trabalho. Se eu não guardar a sua casa, é em vão você querer guardar. Se você não entender que Deus é a única saída para o seu casamento, se você não entender que Deus é o único que pode sustentar o seu casamento, e eu gosto de dizer isso, Deus não apenas criou, não apenas inventou o casamento, mas Deus se colocou à disposição para descer e ter comunhão com a sua criatura todos os dias. E Deus descia todos os dias no Éden. Onde? No Éden. Onde Deus quer os casais? No Éden, no jardim, olhando para o Oriente. Então não há um outro lugar para você olhar na hora da sua crise, na hora da dúvida, na hora da dificuldade. O salmista disse o quê? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, pois foi Ele quem fez os céus e a terra. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e que no momento que você estiver passando como casal, hoje nós temos opções, inclusive, quando o nosso casamento não dá certo mais, não insista, joga fora. Existem outras opções de casar. Você pode hoje ter um casamento homoafetivo, você pode hoje ser um pai, uma mãe solo, ter uma família sozinho. Você pode reunir uma amiga, um amigo, ou 2, 3 amigos e constituir família. São várias as opções de família hoje. Não precisa insistir com esse negócio de marido e mulher, até que a morte os separe. Deus criou, Deus mantém. Para com isso. Será? Por que separar? Separar por quê? Deus tem um outro plano para a sua vida. Deus ainda aposta no seu casamento. Deus ainda investe no seu casamento. Deus é o Deus suficientemente poderoso para guardar, para corrigir e restaurar todo aquele que nele crê. Todo aquele que buscar, receberá. Todo aquele que buscar, encontrará. Todo aquele que bater, a porta se abrirá. Querido, Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra possa ter um efeito poderoso, ungido na sua vida, de ensinar, de relembrar você e de te ajudar a restaurar os teus valores como casal, para que você jamais possa ter como opção separação no seu casamento. Deus te fez homem e mulher para se casarem, constituírem família, serem fecundos, multiplicarem-se e dominarem sobre todas as coisas que tem na face da terra. A esse Deus toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os casais, traz, ó Pai, unção e luz sobre esta palavra a cada um que ouviu, e que o Senhor, Pai, esteja blindando os nossos casamentos e nos corrigindo para a honra e glória de Jesus. Em teu nome, amém. Amém? Deus te abençoe, obrigado pelo privilégio. Essa palestra fica também escrita para vocês, fiquem à disposição com ela para tirarem suas dúvidas e levarem adiante essa mensagem. Parabéns à Igreja da Redenção e ao Ministério com Casais. Deus os abençoe.